Devocional da série Sobrevivendo o seu deserto. Dica de sobrevivência número 2. Avalie a situação. Parte 2. A comunhão dos santos. O deserto não tem de ser um lugar solitário para nós, e sim uma expedição em que Deus nos destina a realizar em parceria um com o outro. O povo de Israel experimentou o deserto do Egito, do Mar Vermelho e do Sinai juntos, como uma grande família. Em 1 Coríntios capítulo 10, versos 1 e 5 diz: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, no deserto. E este é o mesmo desejo de Deus para nós hoje. Deus não tinha a intenção de que os membros do corpo de Cristo passassem pelas aflições sozinhos. Nós pertencemos um ao outro e devemos compartilhar das alegrias e das dores uns dos outros. Essa é a natureza de um corpo. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 26 diz: De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Assim, durante os períodos de adversidade, quando a pressão é muito forte, as emoções estão enfraquecidas e o alívio for escasso, precisamos da força da nossa família espiritual para nos ajudar a carregar o peso do fardo. Gálatas capítulo 6, verso 2 diz: Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Durante o deserto espiritual de sua congregação, o autor de Hebreus disse em Hebreus capítulo 3, verso 13: Encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Uma vez isolados em um deserto espiritual, nos tornamos especialmente vulneráveis ao desânimo e à decepção. Alguma vez você já assistiu a um documentário da vida selvagem onde mostra os leões caçando no Serengeti, por exemplo? Você vai ver que muitas vezes um leão, espreitando-se nos arredores, espera que uma daquelas pobres criaturas se afaste do rebanho. O leão foca então especialmente naquele animal, porque ele sabe que no grupo eles estão protegidos. E o diabo também sabe disso. A Bíblia diz que o diabo anda ao derredor como um leão rugindo, procurando alguém para devorar. Aqueles que se isolam tornam-se uma refeição fácil para Satanás. Em tempos de dor e sofrimento, sem o apoio do corpo, ele sabe que podemos facilmente nos tornar presas de suas tentações e armadilhas. Certo dia, lendo sobre a armadura de Deus em Efésios capítulo 6, tive uma revelação. A passagem nos diz que Deus providenciou armadura para a cabeça, os pés, o peito e a cintura. E Ele também nos deu um escudo e uma espada. Então eu percebi algo que eu nunca havia notado antes. Todas as proteções eram designadas para a parte da frente. Não existe armadura para proteger as costas. No começo eu achei isso muito estranho. Porém, de repente, o versículo 18 me saltou aos olhos, que diz: orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Este verso, que é mencionado no contexto da armadura de Deus, diz que nós devemos estar dando cobertura uns aos outros e defendendo uns aos outros na batalha. Não existe armadura para as costas porque supõe-se que um deve proteger as costas do outro. Se Deus nos equipou de tal forma que precisamos dos outros para guardar nossas costas, então é claro que Ele nunca teve a intenção de que fôssemos para a batalha sozinhos. Deus nos criou para precisarmos uns dos outros. É por isso que, se você está passando por uma tribulação, um tempo sem frutos ou enfrentando uma batalha, você precisa cercar-se de irmãos e irmãs que irão orar e cuidar de você com perseverança e propósito. Então, quando for avaliar seus recursos, considere a sua família espiritual.
Faça um balanço de seus companheiros mais próximos e aproveite a armadura das palavras e da presença deles. Até mesmo os especialistas em sobrevivência física enfatizam este ponto. Eles incentivam a apreciação dos dons dos membros de uma equipe para que todos possam contribuir de modo eficaz para a sobrevivência de todos. Assim, quando nos encontramos em uma situação de sobrevivência espiritual, devemos fazer o mesmo. Na semana que vem, veremos a parte 3 da dica de sobrevivência número 2. Ao avaliar a situação, além de considerarmos o recurso da Palavra de Deus e da comunhão dos santos, não devemos esquecer do recurso do conforto do Espírito Santo. Até lá! E que Deus te abençoe. Se você foi ministrado e abençoado com esta palavra, compartilhe com um amigo ou parente. Eu sou Emerson Rocha da Cefam Brasil, ministério do evangelista Daniel Colenda, do fundador Reinhard Bonnke. E eu compartilhei com você aqui uma devocional compilada do livro do evangelista Daniel Colenda, titulado Sobrevivendo o Seu Deserto. Para receber periodicamente nossas devocionais em áudio e vídeos do ministério, inscreva-se em nosso canal do YouTube e ative as notificações. O nome do canal é Cefam Brasil, Cristo para todas as nações.